Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos realizar nossas atividades de ciências do livro APES do quarto ano. Para isso, preciso que você abra o livro na página 12. Vamos continuar a aula sobre as relações alimentares dos seres vivos. Se estiver estudando esse conteúdo na escola, compartilhe esse vídeo no grupo da sala, pois aqui você conhece o nosso lema: conhecimento a gente não guarda, compartilha. E se o vídeo te ensinar algo que você não saiba, peço que deixe seu like, pois isso é muito importante para que eu saiba quais conteúdos são mais apreciados por meus espectadores. E também, se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. Acompanhe comigo a leitura do texto. O que os animais comem? Vamos descobrir do que os seres vivos se alimentam. Você sabe que diferentes seres vivos encontrados no Pantanal, o tuiuiu, o jacaré, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, a sucuri, o curimbatá, etc., comem? Existem seres vivos que comem principalmente plantas e existem aqueles que se alimentam de outros animais. Alguns seres vivos, porém, podem ter uma dieta variada, incluindo vegetais e carne de outros animais. Leia a entrevista a seguir e fique sabendo como os biólogos fazem para observar os seres vivos e, assim, descobrir do que se alimentam. Bom, galerinha, até aqui deu para perceber que os seres vivos possuem dietas bem variadas, enquanto uns comem só vegetais, outros só carne de animais e ainda há os que comem tanto vegetais como os animais, certo? Então vamos prosseguir lendo a entrevista na seção Com a Palavra. Como é o seu trabalho? Eu observo macacos prego na Mata Atlântica. Durante o dia vou seguindo os macacos e anotando o que observo. De que maneira você observa os animais na natureza? Após localizar os animais, o importante é não assustá-los, manter uma boa distância e evitar encará-los. Uma vez que o animal aceita a sua presença, dizemos que ocorreu a habituação. Isso às vezes pode demorar muito tempo. Que observações você faz? Fazemos observações diretas, que são aquelas em que vemos os animais comendo folhas e frutos e algumas fêmeas amamentando. Outras vezes, as observações são indiretas, quando percebemos sinais de que os macacos mexeram nas plantas e arrancaram algumas de suas partes, notamos restos de frutos caídos e observamos restos de sementes nas fezes dos animais. O que você já descobriu sobre os hábitos alimentares dos macacos prego? Os macacos prego têm uma dieta bastante variada. Eles comem frutos, flores, insetos, pequenas aves, esquilos, rãs, ovos, etc. E quem caça os macacos prego? Os macacos pregos podem ser presas de gaviões, onças e serpentes. Viu como os biólogos descobrem os hábitos dos animaizinhos? Legal, né? Como a entrevista falou do macaco prego, quero falar algo a mais sobre eles. Não fiz nenhuma pesquisa não, tá? Não sou bióloga. Só peguei esse conhecimento através do próprio livro APES. Você sabia que alguns macacos fazem ferramentas para quebrar elementos mais duros? Pois é, há 3 primatas que possuem essa capacidade: os macacos prego, os chimpanzés e os macacos fasciculares. Criam ferramentas para facilitar o seu trabalho, assim como os primeiros hominídeos na Idade da Pedra. Interessante, não é? Vimos na entrevista que os biólogos fazem pesquisa de campo para observar os animais. Mas para isso, precisam estar com roupas apropriadas para evitar acidentes. Quando nós falamos em cientista, já imaginamos um carinha igual a esse, não é mesmo? Mas é importante ressaltar que nem todos os cientistas estão dentro de um laboratório, como os que observam os macacos prego, por exemplo. Observe a imagem da bióloga Patrícia Izar para o livro APES.
Ela está com roupa camuflada para não despertar a atenção dos animais. O ideal é usar roupas que se pareçam com o habitat. Assim, os animais não notarão a presença do ser humano e agirão da forma mais natural possível. E dessa maneira, os cientistas conseguem observar muito melhor seu comportamento. Agora vamos para a página 13, resolver as atividades. O exercício 1 pede para que você ajude as crianças a terminar de explicar o que aprenderam com a entrevista da bióloga. O primeiro garotinho diz: em uma observação direta, você vê, por exemplo... E então tem as linhas para você completar. Lembra como é uma observação direta? Caso tenha esquecido, volte à leitura da entrevista no seu livro Lápis, ou, se preferir, poderá voltar alguns minutos no vídeo. Depois, temos a garotinha ao lado falando que habituação significa... E você deve completar o que significa essa palavra. Já o garotinho de baixo diz: numa observação indireta, você vê, por exemplo... E você deve falar exatamente as coisas que são possíveis. Já no exercício 2, ele pede para que você troque ideias com um colega. Se neste momento você estiver em trabalho remoto e não puder falar diretamente com um amigo da sala, pode conversar com algum familiar que esteja com você, ou então falar com alguém que você conheça através do WhatsApp. Assim, você aprende mais sobre o conteúdo e compartilha o seu conhecimento. O que chamou sua atenção no trabalho da cientista? Você gostaria de um dia fazer um trabalho parecido com o dessa pesquisadora? Lembrando que essa resposta é pessoal. Você é quem vai decidir o que vai falar com a outra pessoa, tá? E o exercício 3 pede para que você ajude a terminar o esquema que começou a ser feito a respeito do macaco prego. Temos aí: macacos prego podem comer, por exemplo, e então em cada espaço vazio você irá escrever um tipo de alimentação. E como saber a resposta para isso? Bom, se você não prestou muito bem atenção aqui neste vídeo ou no texto do livro, você poderá pesquisar na internet, mas é importante que você sempre busque a resposta correta, certo? Nas páginas 14 e 15 tem um joguinho muito legal para você poder aprender mais sobre os animais. O jogo da seção Assim Também Aprendo é uma maneira divertida de explorar tanto a diversidade dos animais como a leitura e a sua escrita. Por meio do jogo, você terá acesso a muitas informações e, para isso, você deverá fazer uma pesquisa para a confecção dessas cartas. A pesquisa será sobre os animais que vivem no Pantanal e, para isso, deverá confeccionar cartas semelhantes às que estão nas páginas como um exemplo. Vamos ler as regras? Como jogar? Faça pesquisas e monte um baralho com cartas dos animais que podem ser encontrados no Pantanal. Use as cartas que aparecem nesta e na página seguinte como modelo. Eu vou ler com vocês essas cartas das páginas, mas por enquanto vamos continuar a leitura das regras. Confira se você incluiu em cada carta as informações sobre os hábitos alimentares do ser vivo. Os jogadores recebem algumas dessas cartas, as demais ficarão em um monte. O primeiro a jogar lança uma carta de um animal que come plantas. O segundo a jogar deve lançar uma carta de um animal que se alimenta daquele ser vivo descartado na mesa, e assim por diante. Quem não tiver uma carta adequada deve comprar uma do monte de cartas não distribuídas. E se ainda assim não conseguir uma carta adequada, aguardará a próxima rodada para jogar. O jogo termina quando acabarem as cartas do monte. Ganha quem terminar com menos cartas na mão. Agora vamos observar as cartas modelo. Primeiro temos a carta do tuiuiu. O texto fala que é a ave símbolo do Pantanal. Com as asas abertas, os tuiuius ultrapassam 2 metros de envergadura, da ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Possuem o corpo branco e as pernas escuras, bem como o bico, a cabeça e o pescoço, que termina em uma faixa vermelha. Vivem às margens de grandes rios, lagos e pântanos. Alimentam-se principalmente de peixes. Viu que nessa carta falou sobre as características físicas dessas aves, onde elas moram e de que se alimentam? É dessa forma que você deverá preencher as próximas cartas. Eu vou continuar com a leitura.
Mas caso você não se interesse em ouvir, pois já leu as outras e compreendeu, poderá pular o vídeo para os minutos onde continua a explicação. E para isso eu vou escrever aqui embaixo para você ir direto para lá, ok? A próxima carta é a do curimbatá. É uma das espécies de peixe mais comuns do Pantanal. Os curimbatás alimentam-se de micro-organismos associados à lama do fundo de lagos e das margens dos rios. Podem ultrapassar 60 centímetros de comprimento e pesar 5 quilos. São conhecidos pelos grandes cardumes que formam durante a migração nadando rio acima na época da reprodução. Tamanduá-bandeira. Os tamanduás-bandeira têm o pelo cinza escuro com uma listra branca que se estende do pescoço às costas e medem cerca de 2 metros de comprimento, incluindo a cauda. As patas apresentam 5 longas garras muito úteis para abrir formigueiros e cupinzeiros. Tem focinho e língua bem alongados, o que os ajuda a recolher algumas espécies de formiga e principalmente de cupim, que são a base de sua alimentação. Capivara. As capivaras habitam as matas que margeiam os rios e os pantanais. Nadam e mergulham muito bem, atingem de 1 metro a 1,30 m de comprimento e cerca de 50 centímetros de altura. Vivem em bandos e se alimentam de plantas. Onça pintada. As onças pintadas vivem em matas, especialmente nas proximidades dos rios. Alimentam-se de porcos do mato, aves, peixes, antas, capivaras, etc. São grandes predadoras e saem sozinhas para caçar suas presas, geralmente à noite. O corpo das onças pintadas pode atingir mais de 2 metros de comprimento, incluindo a cauda. Jacaré do Pantanal. Os jacarés têm o corpo coberto por duras escamas e uma boca grande com muitos dentes pontudos. Estão adaptados à vida na terra e na água. Seus olhos e suas narinas localizam-se em porções altas da cabeça, de modo que podem ficar fora da água enquanto o restante do corpo está submerso. Podem medir mais de 2 metros de comprimento e entre suas presas estão peixes, aves e sapos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Pantanal. Vou deixá-lo no final desse vídeo para que você possa aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto. Assim como os animais do Pantanal, você poderá criar cartas com os animais de outros biomas. Tenho vídeos que falam sobre todos os biomas brasileiros já aqui no canal. Tá vendo só? O conhecimento não termina. Agora que você já sabe como é o jogo, vamos para a página 16 do seu livro. Vamos conversar oficialmente sobre as relações alimentares. Os seres vivos, ao se alimentar e ao servir de alimento para outros seres vivos, formam as cadeias alimentares. Considere, por exemplo, a cadeia alimentar representada abaixo: aguapé, pacu, jacaré. Repare que o primeiro ser vivo dessa cadeia alimentar é o aguapé, uma planta. De fato, os seres vivos iniciais da maioria das cadeias alimentares são plantas. Elas são consideradas seres produtores, pois produzem alimento em um processo no qual utilizam, entre outras coisas, a energia da luz do sol. Os pacus consomem plantas e o jacaré pode se alimentar de pacus. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos são chamados de consumidores. Os consumidores que se alimentam de produtores são chamados de consumidores primários, que é o caso do pacu. Já o jacaré, ao comer o pacu, é considerado um consumidor secundário. Bom, até aqui, quem assistiu o vídeo sobre as relações alimentares que deixei como sugestão consegue entender bem essa parte, pois o vídeo está bem didático e explicativo. Mas se você não assistiu, não tem problema. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link abaixo na descrição. No fim das contas, os recursos materiais que estavam incorporados aos seres vivos são retirados do corpo deles e ficam disponíveis entre os elementos não vivos do ambiente. Isso ocorre porque, no último elo das cadeias alimentares, encontramos os seres vivos decompositores, como fungos e bactérias. São eles que promovem a decomposição dos seres vivos. Por falar em ser vivo,
Você gosta de cobras e serpentes? Então fique comigo até o final, pois eu vou passar uma curiosidade sobre esses animais. Na página 17, vamos realizar as atividades propostas no livro. Primeiro exercício: observe as imagens dos seres vivos abaixo e faça o que se pede. Complete os esquemas de cadeias alimentares formadas pelos grupos de seres vivos, ou seja, você deverá escrever os nomes dos seres das imagens na ordem em que são consumidos. Primeiro os produtores, depois os consumidores primários e, por último, os consumidores secundários. Nos esquemas, circule de vermelho os produtores e de azul os consumidores. Bom, aqui você deverá circular o nome dos seres vivos que você escreveu, seguindo as cores pedidas. Para cada esquema de cadeia alimentar, escreva uma frase que descreva a relação alimentar que ela apresenta. Ou seja, você deverá escrever quem come quem na cadeia alimentar. Nessa página temos os itens A e B e você deverá fazer o mesmo processo com o exercício B. Nas orientações das atividades da sala, eu, professora Dani Freitas, deixei um joguinho super divertido para você realizar e que vai te ajudar a fazer o joguinho que o livro está pedindo, que é o quiz da cadeia alimentar. Funciona tanto no computador como no celular. Você irá escrever o seu nome completo, pois o professor irá avaliar suas respostas aqui, certo? Depois é só ler as perguntas e responder de acordo com aquilo que você aprendeu. É muito legal, você vai gostar. Tem várias perguntas para você responder e no final você recebe a sua pontuação. Agora, como prometido, a curiosidade sobre as cobras. As serpentes têm um papel muito importante no equilíbrio da natureza. Serpentes, ou cobras, como são popularmente conhecidas, são répteis com o corpo coberto por escamas. Podem variar bastante de tamanho e forma, desde poucos centímetros, como a Leptotyphlops, a mais de 10 metros, como a Picon e a Sucuris do norte do Brasil. Essa foto aí foi tirada em 2019. Bom, eu sou essa que está de camisa preta. Na época, essa serpente era um bebê, mas já media aproximadamente 6 metros. Serpentes dessa espécie podem alcançar seus 9, 10 metros de comprimento facilmente. Na natureza, fazem parte da grande cadeia alimentar natural, tanto como presas quanto como predadoras. Em sua maior parte, estão no topo dessa cadeia alimentar. Tamanha é sua importância que, com um pequeno desfalque em sua população, podemos ver uma superpopulação de espécies que seriam consumidas por elas. Se alimentam, por exemplo, de roedores em geral, que, sendo bastante prolíferos, se distribuem com rapidez pelo ambiente. É por isso que é importante o controle da população de ratos e outras presas feitas pelas cobras. As serpentes podem ter vários tipos de alimentação, dependendo de cada espécie. São carnívoras por natureza e em sua dieta podemos ter desde peixes, caramujos, lesmas, aves, ovos, pequenos mamíferos, anfíbios, lagartos, até mesmo outras cobras. A mussurana, por exemplo, se alimenta de cobras peçonhentas, cobras com veneno, como as jararacas. Os predadores mais comuns podem ser mamíferos, como o coati, o gambá e o mão-pelada, e aves como garças, gavião carcará e o gavião pombo pequeno. Gostaram? Eu espero que sim. Obrigada por chegarem até aqui e beijinhos da Pro!